Boa noite. Olha nós de volta aqui, estamos de volta com a nossa aula de geografia. Agora vamos trabalhar esse novo conteúdo. Como eu já havia dito para vocês, a gente vai falar sobre a nova ordem internacional, nova ordem mundial. Como disse Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. O que vem a ser essa nova ordem mundial? O que vem a ser uma ordem mundial? É o tema da nossa aula de hoje. E para variar, é claro, esse não é um tema, digamos assim, recente, ou surgiu da noite para o dia. A nova ordem mundial, ela levou muito tempo, né? A gente pode dizer várias décadas para se configurar da maneira como a gente está vivenciando o mundo hoje. Portanto, o mundo atual, ele é uma construção histórica que foi desenvolvida ao longo de décadas até chegarmos nesta configuração que temos hoje. Então, esse tema, essa será uma das esse será um dos temas que a gente trabalhará hoje, tá bom? Então, nosso conteúdo, na verdade, é o capítulo 1, é o capítulo 4, Nova Ordem Mundial. Aí vem uma pergunta: essa nova ordem é uma ordem ou uma desordem? Eu gostaria que vocês analisassem as próximas imagens e queria que vocês refletissem se vocês sabem identificar de onde essas imagens foram tiradas. Aqui nós temos a imagem de um jovem, né, cumprimentando uma moça, de um lado, outro do outro lado de um muro. E no meio deles, claro, uma rachadura. Que muro era esse? Aqui nós temos uma imagem mais representativa ainda. Um muro cheio de pessoas em cima, comemorando alguma coisa, né? Eles estão comemorando o quê? Comemorando um jogo de futebol, comemorando uma Olimpíada. Qual era a razão da comemoração? Quando eu disser de onde esse muro foi construído, vocês vão imediatamente fazer relação com o que eu quero dizer. Este muro, ele existiu na cidade alemã de Berlim. Então, aqui nós temos alemães comemorando a queda do muro de Berlim. A queda do muro de Berlim foi um momento histórico para o mundo, né, o mundo contemporâneo. Na verdade, esse muro ele foi construído nos anos 60 e vai até 1989. Então, durou aí mais de 30 anos. E durante esse período, é claro, a Alemanha foi dividida e a cidade de Berlim foi dividida. Então, a queda do Muro de Berlim foi uma mudança que representa o nascimento de uma nova ordem mundial. Não é exagero dizer isso, né? Mas por que isso? Além do Muro de Berlim, um outro acontecimento também dessa época vai representar essa nova ordem mundial, que é justamente. Ah, sim, aqui eu tenho mais uma imagem que é interessante sobre o Muro de Berlim, mostrando também, né, a alegria dos alemães em comemorar a sua queda. E nós temos aqui um outro evento histórico muito importante. Olha a quantidade de pessoas, uma multidão, né, nas ruas, comemorando um fato histórico importante. Vocês sabem essa foto onde foi tirada? Não? Esta foto foi tirada na cidade de Moscou. Aqui os soviéticos, né, estavam comemorando o fim da União Soviética. Então a União Soviética finalmente ela entra em crise e se dissolve em 1991. Então 89 e 91 são dois elementos, são dois momentos, né, esse período de mudanças que acontece ao longo desses 2 anos, transforma o mundo de uma realidade, de uma ordem chamada de uma velha ordem para uma nova ordem mundial. Então, como era essa velha ordem? Como foi essa nova ordem que surgiu? É o que a gente vai ver agora. Primeiro, eu gostaria que vocês respondessem. O que significa potência mundial? O que é uma potência mundial? Você pode, quando a gente fala potência mundial, você consegue identificar um país que poderia ser enquadrado nesse conceito de potência mundial? Eu tenho certeza que você pensou aí, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que é uma grande potência. Muito bem. Uma segunda questão, para muitos estudiosos, a queda do Muro de Berlim
marcou o início de uma nova ordem mundial. Para outros, o fim da União Soviética. O que você sabe sobre isso? Como a gente viu nessas imagens que eu mostrei antes, tanto um quanto o outro acontecimento, eles são representativos deste novo momento que surge, né? A partir do final dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado. Aqui nós temos um ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazendo uma brincadeirinha aí com o globo terrestre. Na verdade, esta imagem ela é alusiva ao filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin, que falava justamente sobre Adolf Hitler, né, que queria ser o dono do mundo. E nesse caso aqui, Donald Trump representa essa nova ordem mundial. O que é uma ordem internacional? Uma ordem internacional, o que é uma ordem mundial? É um equilíbrio de poder entre os estados nacionais. Então, uma ordem mundial ela existe na medida em que os países do mundo têm um poder político, econômico, militar, e quanto mais equilibrado for esse poder entre eles, mais equilibrada é a ordem mundial. Quanto maior a diferença entre países muito poderosos e países mais fracos, você vai ter um desequilíbrio aí nesse arranjo chamado ordem geopolítica. Muito bem, neste slide aqui vocês podem ver um pouco sobre a Guerra Fria, a antiga Guerra Fria. A Guerra Fria foi um momento da história da humanidade em que nós vamos ter uma grande corrida armamentista, as nações, as potências se militarizaram de forma muito intensa logo após a Segunda Guerra Mundial, justamente temendo haver um conflito com a outra potência rival. Então, de um lado nós tínhamos os Estados Unidos, aqui representado pela águia, do outro lado nós tínhamos a União Soviética, que é representada pelo urso. Esses dois países, eles rivalizaram de tal maneira que colocaram em risco a própria sobrevivência da humanidade. Se durante esse período da chamada Guerra Fria tivesse acontecido a Terceira Guerra Mundial, talvez o mundo não existiria, porque o conflito seria um conflito nuclear, com armas de destruição em massa. Então o mundo seria realmente esfacelado, né, pela guerra. Felizmente, claro, isso não aconteceu, mas esse período ele vai ser marcado, portanto, como uma ordem bipolar, ou seja, de um lado, os Estados Unidos e do outro, a União Soviética, rivalizando, né, num equilíbrio de poder. Socialismo e capitalismo. O capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela União Soviética. Então, entre 1945 e 1991, o mundo estava dividido entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Então, a velha ordem mundial. O que foi essa velha ordem mundial? Um período marcado pela disputa ideológica para a hegemonia do planeta entre as superpotências Estados Unidos, que era capitalista, e União Soviética, que era socialista. Também era conhecido como período de coexistência pacífica. Esse período era chamado de bipolarização, porque haviam dois polos de poder. Bipolar, Estados Unidos, União Soviética. Cada um defendendo seu interesse e, é claro, com as nações que eram satélites, né, envolvidas, né, sobre a área de influência de cada uma dessas potências. Então, a gente vai ter uma nova ordem mundial que representa um conceito político e econômico que se refere ao período do fim da Guerra Fria e possui como características, primeiro, neoliberalismo, que é um sistema político-econômico de redução do Estado na economia e aumento da participação do mercado, controlando todas as etapas da economia, incluindo a retirada de direitos dos trabalhadores. Uma segunda característica, divisão e multipolaridade. Nós vamos ter vários polos de poder econômicos atuando principalmente na questão dos blocos econômicos, que é inclusive um dos elementos a mais, né, a formação dos blocos econômicos. Nós vamos ter como característica a globalização, que é este fenômeno de integração mundial que nós já trabalhamos na unidade anterior. Então, a nova ordem mundial, ela se configura desta forma. Agora, aqui nós temos uma charge sobre... Na verdade, eu vou mostrar duas charges para vocês. Esta aqui, ela representa... se vocês conhecem um pouquinho da Bíblia, vocês sabem que existe uma passagem em que Moisés, conduzindo o povo hebreu pelo deserto, ele sobe no Monte Sinai e
Deus passa para ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ele desce do monte Sinai e apresenta para os hebreus essa nova ordem, né, que, que Deus teria apresentado para ele, os novos mandamentos. No caso aqui, o chargista Latuf, ele fez uma relação desse momento com o momento atual com aquela época, né? Neste caso aqui, o Moisés seria o George W. Bush, presidente dos Estados Unidos na época, e o ano é 2001, quando os atentados das Torres Gêmeas do World Trade Center fazem com que os Estados Unidos iniciem um conflito, né, armado, né, um conflito bélico contra o terrorismo, contra o que eles consideravam como uma guerra ao terror, mas na verdade implantou uma nova ordem mundial mesmo, uma novíssima ordem mundial, na qual marcado pela intensa militarização e conflito com organizações de extrema radicais, né, islâmicos, como a Al-Qaeda e outras. Então é um momento de uma nova ordem mundial. E aqui a gente vai ter também uma outra charge interessante, que é a charge da águia, né? A águia americana, representando os Estados Unidos, o seu poder é tão grande que ela acaba esfacelando, digamos assim, né, o mundo. Né? O mundo está sob o controle dos Estados Unidos. Essa também é uma charge de Latuf, essa aqui do ano de 2007. Então, como tudo isso começou? Como essa nova ordem começou? A Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, né, foi um conflito enorme, um conflito de grandes proporções. Morreram milhões e milhões de pessoas no mundo todo, mas principalmente na Europa, e marca, né, um momento de conflito entre potências. Né? As potências da época estavam em conflito, justamente era um conflito provocado pela disputa por mercados. As nações que haviam avançado, né, seus ganhos territoriais estavam em disputa por novos mercados, novas terras, novas colônias, e isso gerou uma nova guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial. E, alguns anos depois, a partir de 1939, tem início o segundo round dessa batalha, que é a Segunda Guerra Mundial, um conflito mais famoso, né, representado em vários filmes aí, e você vai, com certeza, já deve ter assistido vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um conflito que acontece entre o nazismo e os países sob a influência da Alemanha contra as nações liberais europeias, França, Inglaterra e também a entrada dos Estados Unidos. Então, o mundo vai envolver inclusive o Brasil, né? Envia cadetes, né, para os pracinhos para a guerra. Outros países também acabam sendo envolvidos. A guerra vai para a África, vai para a Ásia com a entrada do Japão também e na Guerra do Pacífico. Enfim, é uma guerra mundial mesmo. A Primeira Guerra foi uma guerra mais europeia, claro, né? Com a participação também de países asiáticos, mas principalmente uma guerra europeia. A Segunda Guerra não, vai ser uma guerra com a participação de um número maior de pessoas, de nações. A Guerra Fria, que foi o conflito que a partir do final da Segunda Guerra Mundial, inicia então uma nova guerra, uma guerra fria. Por que uma guerra fria? Porque não houve um confronto direto entre as nações envolvidas. Era, na verdade, uma guerra de bastidores, de preparação. Havia uma corrida armamentista, uma corrida espacial, uma disputa para ver qual nação era mais poderosa, uma disputa para ver quem mandava, quem tinha maior área de influência. Então, foi a Guerra Fria, que durou de 1945 a 1991. Então, quase 50 anos, né? Então, nessa Guerra Fria, a ordem geopolítica vai ser bipolar, ou seja, o mundo vai estar dividido entre duas potências, Estados Unidos e o capitalismo e os seus países envolvidos, e União Soviética e os seus países socialistas. Após a Guerra Fria, que vai de 89 a 2001, como eu disse, nós vamos ter aí uma nova ordem mundial, marcada pelo fim do socialismo e início de um mundo multipolar, um mundo caracterizado pelos vários polos de poder econômico, né? Surge a União Europeia, o Japão, a China. Então, você vai ter uma multipolaridade, né, de nações controlando esse poder. E a partir de 2001 nós vamos ter, após os atentados às Torres Gêmeas, nós vamos ter a novíssima ordem mundial através da guerra ao terrorismo, onde os Estados Unidos se tornam realmente a nação bélica mais poderosa do mundo e fazem questão de demonstrar isso para o mundo.
Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar aqui a, as 10 nações que investem mais em recursos militares, gastos com armas, exércitos, bombas, enfim, gastos militares, nós pegarmos os 10 países que mais investem, o primeiro são os Estados Unidos. Agora, se você pegar tudo que os Estados Unidos investem em guerras, esse valor é maior do que os 9 países depois somados. Ou seja, sozinhos, os Estados Unidos gastam mais em armas, em munições, em gastos militares, do que os 9 países mais gastadores, digamos assim. Então, realmente é um investimento altíssimo. Para vocês terem ideia, no ano de 2012, os Estados Unidos investiram um valor, não dá nem para imaginar a quantidade de dinheiro. Em 2012, os Estados Unidos investiram só em gastos militares 720 bilhões de dólares. Multiplica isso aí por 6, né? Por 5, que seria reais, né? Então, quantos bilhões de reais? 5 vezes 7, 35. 3 trilhões e 500 bilhões de reais investidos em armas, em gastos militares. Portanto, é o país mais poderoso mundialmente falando. Isso realmente é algo que é inegável. É a maior potência mundial do ponto de vista militar. Do ponto de vista econômico, nós vamos ter outras nações também importantes, mas do ponto de vista militar, é a nação mais poderosa. Aqui nós temos algumas definições que eu acho que é importante a gente trabalhar com vocês para encerrar a nossa aula. Nós vamos ter, quando a gente fala em ordem geopolítica, a ordem geopolítica ela pode ser uni ou monopolar. Quando a gente diz que é unipolar, a gente diz que há a presença de uma grande potência mundial. Então, por exemplo, quando eu digo que, do ponto de vista militar, o mundo atual é um mundo unipolar, eu quero dizer que neste mundo que a gente vive hoje, os Estados Unidos são a maior potência militar. Então é um mundo unipolar, do ponto de vista militar. Mas o mundo também, a ordem polar, a ordem geopolítica pode ser também bipolar. Bipolar quando há duas grandes potências, como foi o caso do mundo após a Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, onde havia duas potências, Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista. Então esse era o mundo bipolar. Quando o mundo bipolar acaba em 1989 a 2001, a 91, nós vamos ter um mundo multipolar. O mundo multipolar é quando há várias potências controlando, dominando e participando do jogo político. Era o mundo que havia, né, antes da Primeira Guerra Mundial e é o mundo que surgiu após a Guerra Fria. E nós vamos ter, como uma das principais causas dessa confusão toda, a Primeira Guerra Mundial, como eu disse, que vai de 1914 a 1918. Essa é uma imagem da guerra naquele momento. Aqui, a Guerra de Trincheiras, a Primeira Guerra Mundial. Aqui, o avião foi usado pela primeira vez na guerra, os tanques de guerra, submarinos. Então, nós temos uma guerra que começou aí a mostrar tecnologia, né? Essas rivalidades imperialistas, elas estão com as principais causas, as principais razões da Primeira Guerra Mundial. E as guerras, elas geram tecnologia. Querendo ou não, os cientistas, né, são contratados e são utilizados pelas nações para desenvolver tecnologias justamente para atacar o adversário, atacar a nação inimiga. E dentro dessas tecnologias, uma tecnologia que a gente está usando, inclusive, né? Eu estou usando aqui para trabalhar essa aula com vocês, que é o computador, surgiu justamente durante a Segunda Guerra Mundial, com um cientista inglês criou uma máquina para decifrar os códigos nazistas. E esta máquina, ela conseguiu, né, traduzir várias e várias cifras, né, decifrar vários e vários códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial para combater esse cidadão aí, Adolf Hitler. Então, as tecnologias surgem justamente para, durante as guerras, as tecnologias são necessárias para que as nações mais desenvolvidas tecnologicamente possam vencer a guerra. Claro que eu não estou justificando a guerra. Eu estou apenas explicando que durante as guerras há uma grande
um grande avanço tecnológico. Foi o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, com várias tecnologias que foram criadas para justamente utilizarem, né, durante esse período. Na Guerra Fria, por exemplo, durante o período da guerra espacial, da corrida espacial, que foi um momento em que Estados Unidos e União Soviética estavam disputando quem chegava primeiro à Lua, ao espaço, lançava os maiores e melhores satélites, várias tecnologias foram criadas. Por exemplo, a NASA tem várias tecnologias desenvolvidas e que são usadas até hoje por nós, né? Por exemplo, aquele revestimento que é usado nas panelas de sua cozinha, o Teflon, ele foi criado, foi desenvolvido para evitar que o revestimento externo das naves, né, pudesse grudar partículas nas naves. Então, foi uma tecnologia desenvolvida militarmente e depois foi passada para nós, pobres mortais. O forno de micro-ondas foi uma tecnologia também desenvolvida aí durante o período pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. As micro-ondas, né, foram desenvolvidas e depois foram trazidas para o uso doméstico. Aquela espuma viscoelástica que o pessoal fala espuma da NASA, foi desenvolvida justamente nos uniformes, né, e no revestimento interno das espaçonaves, para que os astronautas tivessem mais conforto. E essa tecnologia foi trazida também para o uso doméstico. Então, são exemplos de que as guerras trazem, né, as guerras e os gastos militares, eles também acabam chegando até o usuário comum. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês neste momento, é que nós temos uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial que surge a partir da crise do mundo bipolar. Mas aí já é um assunto para a nossa próxima aula. Olha, a aula foi um pouco longa, eu sei, mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre este assunto tão importante que representa muito para a geografia. Essa nova ordem mundial que começou aqui com a crise do mundo bipolar. Na próxima aula eu falo mais sobre isso, tá bom? Um abraço,